E aí, pessoal? Pessoal do basquete de rua, pessoal do 3x3. Galera, mais um dia aí especial, seguindo o nosso projeto aí das entrevistas, né? Batendo papo com a galera do basquete, pessoal que, que tem aí um conhecimento muito grande, tem uma carreira muito grande aí no basquete tradicional, né? No 5 contra 5. E a gente está rolando esse bate-papo aí com essas pessoas experientes para saber o que eles acham do basquete tradicional, do basquete 3x3, do basquete de rua. Então a gente está pedindo a opinião dessa galera para ver qual é a visão que eles têm sobre essa nova modalidade que está surgindo, que é o 3 contra 3, mas do basquete de rua em geral, porque já existe há muito tempo essa questão do basquete de rua e talvez a gente nunca tenha falado tanto desse assunto. Eu acho que aproveitar essa oportunidade para a gente poder estar abordando esse assunto que, para mim, é de fundamental interesse, tendo em conta que eu vi no basquete de rua e sempre quis ter a oportunidade de poder falar dele, porque foi muito importante na minha vida e é importante na vida de muita gente. Eu acho que a gente tem que sim falar do basquete de rua, porque é uma cultura, é um estilo de vida, é um comportamento, ele acontece todo o tempo, toda hora, em várias quadras públicas, inclusive fora das quadras também. E esse estilo de vida, essa cultura, ela precisa ser mantida e prevalecer. Aí, ó, chegamos aqui com os stories, para quem não vê a publicação, grande Alberto Bial. Meu grande amigo Alberto Bial, tivemos a oportunidade de conhecer. Ah, olha aí, ó. Coisa boa, Que consegui. maravilha. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem e fico feliz da vida, porque eu não sou dos melhores para mexer com esses instrumentos modernos. Para mim é super moderno estar mexendo com o Insta e te ver aí bonitão na Espanha, meu craque de bola. E aí, como é que estão as coisas aí? Essa quarentena aí tá muito tempo já preso em casa? Como é que tá a rotina? Ai, rapaz, eu tô sofrendo como todos, né? Sofrendo muito com esse momento dramático, né? Terrível dessa peste que assolou o mundo. E tô aqui em São Conrado, trancado em casa há um mês, há mais de um mês. E eu estava dando as minhas andadinhas na praia, né? Estava dando as minhas andadinhas, mas eu levei tanta bronca de neta, de filha, de genro. E aí, só a Leila que tem dado a saidinha. Leila tem dado Claro. umas saidinhas, vai no supermarket ali, vai ali no Zona Zen, vai ali perto da tua área, volta. E eu tô trancadinho em casa. Eu já devo estar uns 10 dias sem sair de casa. Vou aqui no Play, dou uma andadinha no Play, faço um pouco de core e tal, e estou isolado do mundo. Um vagabundo. Pois é. Momento difícil, né, que a gente está passando aí, mas é necessário fazer o que a gente não sabe como atuar nesse momento, mas, enfim, a gente tem que tomar os devidos cuidados aí para poder estar o bem o mais rápido possível. Eu sou idade de risco, né? 68, né? Exato. E aí eu tenho Pois é. que me prevenir que eu quero viver até o cento e tal, né? Então não tem que sair de casa mesmo, tem que ficar trancadinho aí, que o negócio tá sério. Eu tô intocado. E eu acho, a gente se propôs a falar um pouco do social hoje, né? Porque você é oriundo de projetos sociais, né? O seu Exatamente. grande crescimento se deu por conta do basquete de rua, e aí o basquete de rua virou uma modalidade esportiva. Eu acho que essa desigualdade no mundo, e o nosso país, aqui, o Brasil, ele é expert em desigualdade, né? Ele é terrível. Eu trabalhei no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste. Nossa Senhora, como eu vi gente na estrada, Leandro, Hum. em pé.
lá no interiorzão mesmo, bem no sertão, um pé na estrada, com a mão estendida, pedindo esmola. Isso eu nunca tinha visto na vida. Quer dizer, velhinhos, magrinhos, com a mão estendida, pedindo esmola para os carros passando nas estradas do interior do Ceará. Quer dizer, é um país com uma desigualdade terrível. Então, o social, o cuidado com o outro, o respeito pela vida, a generosidade, a compaixão, a solidariedade ficou totalmente extinta aqui. Eu me lembro de um senhor que despertou isso em mim. Você não era nem nascido ainda. O irmão do Enfio, o Betinho, que inventou um movimento de solidariedade, o movimento chamava-se Natal Sem Fome. E aquilo mexeu com o brasileiro de uma maneira... Puxa vida, ele junta cestas básicas, brinquedos, a criança distribui. E aí aquilo foi um insight, foi um tchan na sociedade brasileira, deu um primeiro toquezinho, mas muito pequeno. E essa grande pandemia, eu acho que pode transformar um pouquinho a sociedade no mundo todo. É o que a gente espera, né? Espera que essa conscientização, esse momento que a gente está todo mundo aí precisando de ajuda, e mostrando que todos nós somos iguais, né? Todos nós estamos vulneráveis da mesma maneira, independente de classe social. Eu acho que é um momento de reflexão. Acho que tem muita gente fazendo essa reflexão, tem muita gente ajudando também, que é uma coisa que a gente não percebe, mas tem muita gente também fazendo bem, né? Tem muita gente trabalhando igual formiguinha ali, fazendo sua colaboração. Então, infelizmente, a gente sabe que é um problema muito grave e dói muito mais ver a questão do sofrimento do que às vezes perceber também que tem gente trabalhando, às vezes a gente deixa despercebido, mas eu acredito que a gente está caminhando num caminho assim positivo, né? Apesar de todos os problemas, mas eu acho que tem muita gente trabalhando e você é um deles, né? Nós somos pessoas que colaboramos de alguma forma, né? Tá sempre... Porque às vezes é um gesto simples, faz toda a diferença na vida de muita gente, né? Mas show de bola. Eu queria conversar com você sobre basquete também. Vamos deixar essas coisas tristes para o lado de momento, porque vamos falar de coisa boa, porque a gente está em quarentena, a gente precisa dar uma agitada aí no nosso astral, porque senão ferrou. Valeu. Eu preparei umas perguntas que levantou a minha vida e a sua vida também. Com certeza. Eu preparei umas perguntas aqui para você, espero que você goste. Eu não sei se são perguntas, provavelmente nunca ninguém fez essas perguntas para você. Você que é um cara que já está há muitos anos aí no cenário da mídia, né, no cenário profissional do basquete, está envolvido com muitas entrevistas ao longo da sua carreira. 50 anos de técnico, mais poucos, mais 6 anos de jogador, 56 anos no basquetebol. Eita. Então tem assunto aí para 5 horas, tranquilo, fácil, sem problema. Fechou. Deixa eu te falar, então. A minha intenção principal assim, de estar fazendo esse bate-papo com pessoas como você, pessoas que estão relacionadas com o esporte, que viveram a vida inteira desse esporte, que colaboraram muito para o basquete, né, no Brasil, de uma forma geral, pessoas com muito conhecimento, com muita experiência, do novo surgimento dessa modalidade, né, do 3x3, e falar um pouco do basquete de rua, que já é um esporte bem antigo, mas que, na minha visão, ganhou muita oportunidade nesse exato momento. Porque, para mim, o 3x3 é uma extensão do basquete de rua. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Então, eu preparei algumas perguntas aqui para saber o que você, como um cara experiente no basquete 5 contra 5, pensa de tudo isso que está acontecendo agora no esporte, né? A nova modalidade olímpica, sabe? A questão da organização maior dos eventos na rua, né? Daqueles eventos que a gente via esporadicamente, agora já vem um pouco mais de quantidade, enfim. Então vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria saber de você o que é o basquete de rua, na sua opinião. O basquete de rua, para mim, era um momento onde aquelas crianças e jovens que não tinham como se entreter, como brincar, como ter um momento de lazer com pouca coisa, com uma bola já mais velha, com apenas uma haste e um cilindro, um aro lá. Elas conseguiam fazer
uma brincadeira com muita habilidade, desenvolviam habilidade rápido e faziam uma disputa que não era tão competitiva, mas era muito lúdica entre eles. E aí surgiram quadras, isso surgiu nos Estados Unidos, surgiram quadras com 2 tabelas. Aí começaram a fazer algo mais competitivo, joguinhos, time de fora. E isso veio muito desencadeado pela prática do basquetebol 5 contra 5. Aqui no Brasil, surgiu muito assim, de vez no Ibirapuera, lá em São Paulo. E aí começaram os basqueteiros que não tinham acesso aos clubes, que o basquetebol é muito elitizado no Brasil, então aqueles que não tinham oportunidade de jogar nos clubes começaram a brincar ali no Ibirapuera. E aqui no Rio, ali no aterro do Flamengo. E aí começaram a surgir os peladeiros, né? E aí surgiu esse 3 contra 3, o basquete de rua, e me apareceu uma pessoa no final dos anos 90 que começou a juntar esses melhores basqueteiros de 3x3, chamava-se Filó, Asfilóbio. E ele me pediu para começar a organizar um pouquinho melhor isso. E você fazia parte desse grupo. Eram uns 50 meninos, mais ou menos. E você se destacava no meio deles. Você já tinha jogado até em clubes, alguns deles já jogavam em clubes. E isso foi tomando proporções assim dentro do território nacional. E as crianças, eu passei por muitas cidades, e uma delas em Joinville, eu fazia campeonatos com 10, 15 tabelas, e a gente lotava as 10, 15 tabelas com crianças, adultos e masters. Meninas, meninos, todo mundo adorava jogar aquilo, já em termos competitivos. E não existia ainda nem a mínima ideia de surgir a modalidade. E as crianças brincavam. Ludicidade pura, um pouquinho só de competição. Hoje, esse 3x3, ele é uma modalidade que vai tomar conta do mundo, já está tomando conta do mundo. Mas o surgimento vem lá da coisa mais brincadeira, mais de usar habilidade e uma coisa mais circense. Você vê que cada um tem uma visão, né, sobre o que é o basquete de rua, assim, na visão de cada um, e é interessante ver esse teu ponto de vista também. Vamos entrar agora também em outra questão. Você falou que já tinha visto o 3x3 muito antes mesmo de ele se tornar um esporte mais popular, né, agora, com a questão da FIBA e tudo, mas você lembra na sua juventude ou no seu processo aí na carreira com basquete, de ter jogado alguma competição de 3 contra 3 ou ter organizado alguma competição de 3 contra 3? Não, a gente jogava dupla. Na minha juventude, a gente jogava 2 contra 2. E não havia competições. Eu fiz competições dentro da minha carreira para jovens de 3 contra 3, mas eu não participava. Eu era mais o gestor. Eu criei situações para as pessoas poderem praticar o 3 contra 3 bem antes de existir, mas eu chamava de basquete de rua. As pessoas chamavam de streetball e a gente fez questão logo de abrasileirar, de chamar de basquete de rua. Fomos dos primeiros aqui no Rio de Janeiro, que era streetball. Não, vamos chamar de basquete de rua. Mas o que a gente jogava nos clubes, na minha juventude, era dupla, 2 contra 2. Show. Maneiro. Boa história, né? É o que acontece às vezes em muitas quadras públicas, né? A gente vai adaptando de acordo com... Porque eu acho que o 3x3 começou assim, né? De uma forma bem informal. Você chega numa quadra pública e não tem tanta gente para fazer um jogo normal de 5 contra 5, então, vamos jogar a gente mesmo que está aqui. E assim, eu acho que foi surgindo tanto 2 contra 2, 1 contra 1, 5 contra 5. Eu acho que vai muito da necessidade ali naquele momento da galera se juntar para jogar. Eu tenho uma história, Leandro, quando a Melina estudava nos Estados Unidos, e aquelas quadras, tinha quadras para todo que é lado, e aí eu ainda me arriscava a bater uma bola, dava minhas piquinhas ainda, caminhadas, né? E aí eu entrei numa pelada lá e comecei a fazer cesta atrás de cesta, né?
Aí ela falou que um daqueles caras virou pro outro e falou assim: porra, quem é esse alemão aí que, porra, joga pra caramba, porra? Da onde que é esse alemão? Aí a Melina começou a rir. Aí quando eu terminei, esbaforida, pelada, ela virou pra mim e falou assim: o cara perguntou quem era esse alemão aí que tava jogando. Aí foi um episódio no ano de 2001 ou 2002 lá nos Estados Unidos, em Dallas. Show de bola. Você vê que era um esporte bem praticado assim nas comunidades, né? Então provavelmente tinha muitos negros, né, nessa época aí, tipo assim, branco era uma coisa bem difícil de ter nos guetos, né? Principalmente. Isso também aconteceu um pouco no Brasil, assim, algumas quadras, né? Mas no Brasil é mais diversificado, né? Essa questão do preto, do branco na quadra pública, eu acho que no Brasil não chegou a ser um problema, né? Vamos lá, seguir com as perguntas. Assim, na sua opinião, qual é a maior diferença entre o 3x3 e o 5 contra 5? Assim, claro, óbvio que se são três, é meia quadra, tudo isso, mas assim, com relação à dinâmica do jogo, a interação do jogo, o que você acha assim, que torna o 3x3 um esporte interessante? Eu tenho que responder bem, porque eu vou responder para o melhor 3x3 do Brasil, um dos melhores. Cara, o que me apaixona no 3x3, o que me encanta no 3x3 é a dinâmica. Porque em nenhum momento você faz nenhum gesto descansado. Você, o tempo todo, você tem que pensar e executar o gesto em débito de oxigênio, em formas, em valência. Por exemplo, um passe no início do movimento, após uma cesta, você tem que sair rápido e fazer um passe, e você já está num sentido de cansaço. E aí reboteia e bota lá fora, e o cara tem que fazer um arremesso e contestado. E tudo isso em milésimos de segundo, essa troca de passe, esse ajuste defensivo, esse reposicionamento para chegar na linha de sair da linha, isso tudo dá uma beleza ao jogo. E você, em campeonatos bem produzidos, com muita cor, isso encanta o espectador. E aquela possibilidade de chegar ao 21 ou terminar naquele tempo, ele é realmente encantador, ele enfeitiça, né? Quando é bem jogado, porque o basquetebol, às vezes, mal jogado, o basquetebol convencional, o 5 contra 5, se há equilíbrio, você está bem, está legal de assistir. O 3x3, em qualquer situação, pela situação de dinâmica do jogo, ele é uma delícia. Tanto no naipe feminino quanto no naipe masculino. Então, é um esporte que no Brasil não pegou ainda, porque os clubes não adotaram, e tudo que se faz no Brasil, em termos esportivos, é através dos clubes, que são sobrecarregados com isso. A gente vê que na Europa os campeonatos estão proliferando, você está rodando o mundo todo aí, Ásia também, né? A Ásia eu acho que pegou mais do que na Europa, né? Na Ásia é a primeira liga do mundo, né? Nacional é lá, né? Profissional. Então eu tive na Coreia, vi alguma coisa lá muito legal. E na China vi alguma coisa também interessante, 3x3. Agora, é encantador o jogo. O que mais me encanta é o jogador, além da técnica individual apurar. Eu vi você começando, né, Leandro? E aí Claro. Você pediu para eu dar uma olhada como é que estava a sua habilidade lá no Ibirapuera, a última vez que eu te encontrei pessoalmente. Aí eu falei, caraca, meu pai, o que esse garoto evoluiu? Então, o que a gente pode, como atleta, quando tem a inspiração, quando tem a ambição, quando tem algo a alcançar, o que a gente pode melhorar? O que você deve ter treinado fisicamente, a situação de percepção, né? A situação de capacidade coordenativa e a situação de capacidade física, né? A tua habilidade hoje
incrivelmente, assim, não tenho percentuais para definir e marcar o quanto você melhorou na questão de habilidade. A peladinha que estava jogando era frágil para você, mas eu vi você jogando em alto nível também, 1 contra 1 ali, a final de Nova York, e outros jogos que eu vi você jogando. Eu não tive tantas oportunidades assim, mas está batendo um bolão. Mas por quê? Você teve um objetivo, algo que te fez com que você treinasse e pudesse evoluir todo esse talento que você tinha dentro de você e que muitos não enxergavam, né? Eu falava, pô, coloca o Leandro aí e tal. Eu mesmo fiz um corte que eu me arrependo até hoje. O 12º jogador do Campeonato Mundial Militar aqui de 2011, eu estava entre você e o Rossi, o menino lá de Brasília. E aí eu cortei o meu filho de adotivo, de coração, para levar o menino, porque o outro menino jogava NBB e tal, e não sei o quê. Até hoje eu falo, puxa vida, mas são coisas da vida. Ah, com certeza, Mas isso não responde aquela impede aí. pergunta do 3x3? Respondeu. Você mostrou aí o seu interesse, as coisas que realmente te chamam muita atenção no 3x3. E uma coisa interessante do 3x3, né, falando dessa questão da dinâmica e do quanto ele é interessante, tem a questão também da música, né? Porque ele ainda conseguiu manter essa questão que vem da origem, né, do basquete de rua. Exato. Não só o hip hop em si, mas a música em geral. Eles usam vários estilos de música, mas normalmente o hip hop é o que está mais sempre. O rock and roll, eles botam rock and roll também? Rap? Então, hoje é bem mais diversificado a música, né? Porque tem um DJ na quadra, então ele coloca mais música. Mas o que eu quero chamar a atenção realmente é a questão de que eles adotaram essa questão do basquete de rua, né? Da música dentro do jogo, e que realmente também se veio junto com o 3x3 e se manteve, né? Que é uma característica do basquete de rua que eles adotaram também, né? Nessa nova modalidade, que tornou o assunto mais interessante ainda, né? É lógico, Eu digo porque eu quando juntam duas coisas, pessoas com talento jogando e a música vibrando junto. É muito legal isso. Exato, o entretenimento ali é show de bola. Acho que por isso também o 3x3 ganhou essa proporção, porque veio com esses valores, essas referências do basquete de rua, né? E, enfim, ganhou realmente o público. E como o basquete de rua também, em muitos lugares também fez muito sucesso, porém, não tem o mesmo investimento, né? E não pôde se manter durante tanto tempo. Então é interessante esse papo, né? Vamos lá seguir com as perguntas. Você sabe que eu já tive aí em Palma de Maiorca, hein? Eu tive aí em já teve? 2019. Eu adorei. Tá morando bem, hein? O lugar é bonito. Aqui é show de bola. Aqui a paisagem é ótima, mas, assim, sem querer dispensar esse privilégio que Deus nos dá, né? Mas eu gosto da minha casa também, a Rocinha, a favela, é um lugar, assim, impressionante, assim, me traz muitas recordações e muitas energias que em nenhum lugar do mundo consegue me passar ainda. Mas a gente desfruta do que a gente pode, né? Eu sou Deus muito sabe de todas agradecido a as você coisas. por ter levado aquele meu projeto social em 2005, quando eu tive que largar para ir para Joinville, e você ter tocado aquele projeto da Unesco que eu tinha ali na escola em frente à Rocinha, aquela escola estadual ali, e você tocou e teve muitos garotos ali que foram salvos ali pelo basquetebol. Com certeza, até hoje ainda sobrevive, né, um pouco do basquete lá, de acordo com algumas sementes que a gente plantou lá atrás, e que essa galera se apaixonou, porque o bom do basquete é o seguinte, né, que uma vez que você planta semente e uma pessoa gosta, aquela mesma pessoa, por vir de comunidade, ela automaticamente desperta esse desejo de perpetuar, né, que é uma coisa, característica que eu acho que é muito forte assim, nas comunidades, que é essa questão de que quando um absorve um conhecimento, uma coisa, ele quer logo expandir também aquilo e começa a passar para os demais. Você vê que a maioria das quadras são reformadas pelas pessoas dali, as bolas são compradas pelas pessoas dali. Você vê que uma vez que a pessoa gosta do esporte, ela mesmo trata de fazer aquilo crescer ali naquele espaço, né? Eu acho que isso é show de bola. É a vacina, né? É a vacina do basquete. É linda essa vacina. Deixa eu te perguntar. Assim, você já falou, né? Na verdade, eu acho que você já respondeu essa pergunta, é perguntar se você já tinha jogado em alguma quadra pública quando mais jovem, antes de chegar a jogar em clube, se você já tinha jogado em quadras públicas assim durante a sua carreira, a sua vida. Tinha uma quadra pública em Teresópolis,
e eu passava muito dos meus verões em Teresópolis. E aí tinha uma quadra na Várzea. Você conhece Teresópolis? Não conheço muito bem, já Não. estive, mas não conheço muito. Tem o Alto e a Várzea. E a Várzea mais ou menos o centro de Teresópolis. E aí eu tinha uns amigos do basquete que iam para Teresópolis e a gente desafiava eu era juvenil, acho, na época, infanto, juvenil. E aí juntava esses 3, 4, 5 amigos meus que iam a Teresópolis e sábado à noite, final da tarde, a gente fazia um racha contra os caras de Teresópolis. E jogavam mal para burro na época. Mas a gente fazia uma integração com eles e era no Parque Regadas a quadra. E eles adoravam. Era um momento de... A gente jogou muita pelada ali, mas era 5 contra 5. E era Teresópolis contra o Rio. Saía, o jogo ficava duro, o jogo ficava quente mesmo. Eu tinha uns amigos meio Mauricinhos ali, tal, às vezes saía o jogo pegava, mas o 3x3 só veio mesmo aqui nessa década agora, no século XXI mesmo, no final do século XX. Ah, show. Você vê que é interessante essa questão que você falou, né? Que muitos jogadores, isso é uma característica muito comum nos Estados Unidos, dos jogadores de alto nível, né? Irem ou começarem no basquete de rua ou ter algum tipo de relação com a rua, né? Você tem vídeos do Kevin Durant jogando em quadras muito conhecidas nos Estados Unidos, como o Rocker Park, como o Diamond Park, enfim, Dickman Park, né? São lugares assim bem, bem populares, onde tem jogadores que, enfim, estão aí nas ligas próximas da NBA e até na própria NBA. Então, assim, essa referência, né, ou essa presença de jogadores que jogam em clubes, ou até mesmo jogadores profissionais em quadras públicas é super importante, porque isso incentiva a galera que está ali, né, buscando o seu espaço, querendo aprender, a conviver dessa experiência e amadurecer o seu próprio jogo. Eu digo porque, para mim, foi muito importante ir para o aterro do Flamengo, ir para a Lagoa e chegar lá e encontrar jogadores de clube que tinham mais experiência do que eu e poder desenvolver as minhas habilidades. Eu exigia mais de mim e fazia com que eu também me esforçasse mais e aprendesse mais com ele. Então, assim, acho que é uma coisa que o Brasil peca um pouco, assim, a gente deveria trabalhar isso, da inclusão dos atletas de clubes, atletas, enfim, categorias de base, e participar mais do eventos nas ruas, sabe, das quadras públicas, para poder incentivar o esporte em geral e fazer a galera evoluir, sabe? Eu acho que é importante isso. Você sabe muito bem que desde 2002 eu sou gestor dos meus projetos, né? Até agora no Ceará. E aí eu sempre notei que o basquete é feito para ricos, né? Classe média, né? É muito raro o pobre ter acesso a uma equipe de basquete. Hoje já é mais comum, mas a exclusão, a omissão, a submissão ela é muito grande no Brasil. E aí você, nesses meus projetos, todos eles, a gente tem escolinhas de basquete formativas, formação esportivas em várias escolas, em vários espaços onde a gente consegue colocar. Eu coloquei o Espiga, o Aníbal lá em Joinville, no Ceará o Daniel Russo e muitos outros em favelas, para dar criatividade para as crianças, levar o nosso time, os grandes jogadores, para as comunidades, para eles verem esses jogadores e terem a oportunidade de jogar. O que aconteceu? Em Joinville, vários meninos saíram desses espaços para jogadores profissionais. E no Ceará, agora mesmo, nesse campeonato, nesse NBB que foi interrompido agora, tinham vários meninos fazendo banco lá e entrando por vezes, que saíram desses projetos sociais. Isso é uma urgência que se faça em todos os municípios do Brasil. Somos 5.000 e poucos municípios, já que e também na escola, né? Se pudesse fazer na escola seria mais fácil ainda. Mas que a gente desse essa possibilidade dessas crianças criarem, ter espaço no fim de semana, como era aquele caso daquele projeto, ou ela brincar e tal, e dali ter uma formação esportiva que lhe dê disciplina, que ela possa, no basquete ensina tanto a solidariedade, né?
começar a pensar no outro. Você participou, como eu te acompanhei, assim, não de muito perto, mas na Marinha, te vendo jogar no Vasco, te vendo jogar no Flamengo, te vendo crescer aí, passando por cima de tudo e não guardando nenhum tipo de ranço, perdoando tudo. Esse é o grande barato. Diz que perdoar é bobagem. Perdoar é a coisa mais linda do mundo. Porra, por isso você está grande assim, está bonito assim. Então, nós temos que abrir oportunidade para todos. Se não existe oportunidade para todos e a gente tem o mínimo de chance, eu tenho muitas dificuldades para criar, mas em todos os projetos a gente tira um pouquinho e vai lá e faz a cabeça ou fala para os nossos jogadores a importância. Hoje todos já sabem que a gente trabalha assim, que eles são exemplos para que esses jogadores, quem sabe, possam ser jogadores de basquete, mas que eles entendam que existem valores maiores que vão trazer luz para eles terem alguma coisa na vida. E não ladrões, ir para o mal, né? Ir para o lado do mal. E sim, igual esses meninos que a gente trabalhou na Rocinha, que estão ali continuando, dando continuidade a serem pessoas do bem. Quem me procurou outro dia, eu esqueci o nome, foi o rapaz da escola de samba, ali do lado da escola. Porra, Biel, você tem que vir aqui fazer um negócio e tal. E deu essa porcaria toda, não me procurou mais, mas eu esqueci o nome. Ele falou que ia botar uma tabela e tal, para a gente fazer uma brincadeira lá também. Mas é importante que tenham ações sociais que permitam às crianças ter inclusão no esporte. Porque o esporte é muito, muito legal. E o basquete de rua, eu acho que é a nossa praia, né? Exato. Como eu estava dizendo, essa importância, né, de você ter pessoas que no esporte conseguiram algum tipo de prestígio, né, conseguiram se destacar de alguma maneira, que se tornaram referência. Porque de que vale, né, a nossa referência, de que vale você ser famoso, você ser uma pessoa influente, se você não utiliza essas influências para algo bom, né? Eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade. Eu não tenho muita influência, mas o pouco que eu tenho eu procuro usar aí para poder... Muita influência. Você que não sabe, discreto. Sim, não, estou dizendo assim... Outro dia eu passei por um cara, eu estava num grupo de pessoas, eu falei, não, o discreto, esse aí é meu filho, cara, é meu pupilo. Você conhece ele? Porque eu fiz uma novela agora, e eu era o cara que dirigia a parte de basquete na novela. Tinham centenas de garotos querendo participar da figuração. Aí eu falei, pô, tem um garoto, tá, o Leandro. Você conhece o Leandro? Eu falei, conheço. Pô, aquele cara. E todo mundo te conhecia. Então você é muito conhecido. Você que não sabe. Quando eu falo assim, eu digo em relação realmente às mídias, né? Porque a gente sabe que o basquete 5 contra 5 é o que realmente dominou muito tempo o cenário do esporte. Agora que o 3 contra 3, o basquete de rua está ganhando um pouco mais de visibilidade. Então, por isso também, né, eu aproveito para poder usar esse momento que a gente tem, porque a gente sabe que a nossa vida são altos e baixos, né? Uma vez você está numa seleção brasileira, outra vez você também volta a treinar na rua, e eu não tenho o menor problema com relação a isso, porque isso passou na minha vida durante muito tempo, mas eu queria aproveitar realmente esse momento de um pouco mais de visibilidade para poder falar, né, de assuntos como esse e mostrar da importância que é você ter um pouco de influência e usar isso de uma maneira positiva, né, e falar do basquete de rua, falar dessas questões importantes que estão por detrás do basquete, porque, na minha opinião, muitos jogadores do basquete profissional hoje vieram de comunidade, seja uma favela ou seja outra, enfim, vieram de algum tipo de dificuldade, não digo nem de comunidade, mas algum tipo de dificuldade, e que o basquete foi fundamental na vida dele como um todo, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter essa consciência do que acontece por detrás dos bastidores, né? Até o cara chegar a ser um profissional. Existe um caminho aí muito longo, onde sonhos são perdidos, onde pessoas estão lutando por uma oportunidade, e a gente precisa saber como ajudar, né, de alguma maneira, de como criar um recurso maior para que essas pessoas sejam atendidas emocionalmente, financeiramente, estruturalmente, tecnicamente, enfim, eu acho que não houve até hoje uma atenção especial para os jovens, por exemplo, que são dispensados de clubes. Imagina numa peneira de basquete quantos jovens passam e quantos vão embora. Essa galera tudo tem um sonho debaixo do braço, sabe? Todo mundo volta para casa desanimado, triste,
e, sabe, às vezes não tem força para voltar outra vez e continuar. Então, acho que a gente precisa criar mais recursos para esse mundo fora dos holofotes, sabe? Para esse mundo que Vou muitas vezes contar as um pessoas caso, não. vou contar um caso parecido com o seu, É. sem querer te cortar, já cortando. Chama Jimmy, que hoje é seleção brasileira e joga no Franca. O Jimi Hendrix. Jimi Hendrix não, Jimmy Dreia. O que está Sei. jogando no Franca. Ele jogava basquete de rua. Eu fazia basquete de rua lá em Joinville. E eu botei ele no time adulto já com 14 anos. Aí o rapaz do juvenil foi obrigado a colocar ele no juvenil. Mas botava ele no banco e para marcar o melhor jogador do outro time. E eu botava ele no adulto. Ele é de bicicleta do Floresta até onde ele treinava lá, 20 quilômetros de ida e de volta. A família morava lá, não tem favela, mas era num lugar bem. Ele é da Cruzada, ele é primo do Wagner, que faz o basquete Cruzada, que também está dando um duro danado agora, nesse momento agora. Está ajudando muita gente aí, o Wagner. Estão fazendo das tripas corações aí para ajudar as pessoas que estão passando fome e que estão tendo dificuldade para viver nesse momento. E o Jimmy passou a ser o jogador titular da minha equipe lá do Joinville, foi para o Ceará comigo, no início do projeto do Ceará, e daí em frente ele foi para São José e hoje ganha os tubos, ganha um salário digno lá em Franca e é titular de Franca, que é a melhor equipe do Brasil, junto com o Flamengo. Então, nasceu e sobreviveu e só chegou lá porque é muito parecido contigo, por muita dedicação. Dedicado ao extremo, humilde, simples, mas não se deixa abater. Ele sofre, levanta e vai para outra. Roberto, não sei se você pegou o Roberto, é mais velho, de Mesquita, de Anchieta. Sei quem é Roberto, gente boa. Que tem um braço de... A envergadura dele, eu acho que é de 2,60. Foi meu atleta também. Também batalhou pra caramba, já pegou uma formação melhor no Tijuca e tal, porque teve boa base, teve bons fundamentos. Mas tem alguns que sobressaem, mas o Caboclo, né, morava lá embaixo da arquibancada em Barueri, aí alguém pegou ele, levou o Pinheiro e tal, e agora estourou lá mas aprendeu a jogar lá na NBA, né? Então temos casos esporádicos, mas tem milhões de desperdícios de atletas que não foram incluídos por conta dessa desigualdade, dessa falta de generosidade, por esse pouco campo de trabalho que tem no esporte brasileiro. Eu acho que você falou tudo agora nessa última. A questão é exatamente do campo, né? A gente está muito limitado a algumas ligas. Por exemplo, no Rio de Janeiro só tem um campeonato estadual, não tem nem tanto time assim. Agora se criou uma liga, a LSB, que é uma liga nova também amadora. Enfim, eu acho que isso. Então, quer dizer, essa questão é fundamental para a gente poder dar mais oportunidade, porque existem muitas pessoas que precisam de mais atenção, só que não tem tempo e não tem oportunidade porque as ligas são poucas. Você vê que nos Estados Unidos, por que lá tem muita gente jogando basquete? Por que eles são muito bons? Porque eles têm muitas oportunidades de tentar, né? Quando você não está num nível muito alto, você vai para um nível intermediário, e assim vai até você conseguir alcançar o seu melhor, né? Vamos ter que ir para um lado político mais denso, porque os Estados Unidos foi a primeira democracia e foi a única democracia que foi real mesmo, foi verdadeira, né? Tem 4 itens na Constituição e se cumprem. Não tem pobreza lá também, tem desigualdade lá também, mas é infinitamente menor do que no Congo, do que na Nigéria, do que no Brasil, que também são democracias, né? Eu posso ter me enganado em algum país africano, mas eu acho que são democracias também.
E nos Estados Unidos, porra, o pessoal tem entrada na escola, né? Todo mundo vai no high school, né? Todo mundo aprende a ler, escrever e fazer algum esporte, né? Dá o LeBron lá, porra, eu quero que você, mamãe, eu vou, posso ir para casa com 11 anos para morar na casa do técnico. Tem um garoto aqui agora que foi para os Estados Unidos. Eu fiz uma live com o Alan Glauco. Ele adotou um garoto e foi para morar na casa dele. Ficou 5, 6 anos morando na casa dele. E agora mandaram ele para os Estados Unidos. Está na Universidade do Havaí. Acho que vai dar um bolão. 2,6, envergadura enorme. Quer dizer, a oportunidade tinha que ser para todos. Porque quando não é para todos, quando é só para uma elite, só para um grupo, não é legal. E o basquete de rua, ele foi legal por conta disso. Ele abriu chance para mais gente poder vivenciar o esporte. É exatamente isso. É por isso que eu faço tanta questão de falar do basquete de rua, porque é um mundo que ninguém conhece. O basquete de rua tem uma fundamental importância na nossa sociedade, né? As pessoas levam o basquete de rua muito na sacanagem, é firula, basquete de rua, não sei o quê, mas o basquete de rua, ele adotou muitos filhos rejeitados pela sociedade. Muitos jovens com talento, com desejo de ser um vencedor, com o sonho de ajudar suas famílias. Todos eles bateram em muitas portas e as portas foram fechadas e esses jovens voltaram para a rua e encontraram o basquete de rua. E o basquete de rua foi o que resgatou eles. O basquete de rua me resgatou, o basquete de rua me fez crescer, o basquete de rua me tornou um atleta. O basquete de rua foi meu pai, minha mãe. O basquete de rua me tornou um atleta que hoje vai disputar um pré-olímpico, que possivelmente pode ir para uma Olimpíada, que conseguiu um contrato profissional lá do outro lado do mundo, que viajou 22 países. Foi o basquete de rua que me deu tudo isso. Então, assim, as pessoas não conseguem entender o que é o basquete de rua porque nunca viveu essas coisas, não conseguem ver as coisas dessa maneira. Entendeu? Então, ele adota muita gente e ele atua até hoje na nossa sociedade como um resgate natural. Quer dizer, o basquete de rua tem uma coisa muito interessante, é que ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente, ele se mantém vivo independente das pessoas se preocuparem com ele, porque uma vez quando você é apaixonado pelo basquete e você encontra uma quadra, importa se ela tem cesta ou se ela não tem cesta, ou se ela tem aro ou se ela não tem aro, o seu amor faz você resgatar aquela quadra, faz você fazer daquele espaço o seu espaço. Então, quer dizer, é sobre isso que eu gosto de falar, que eu queria que as pessoas olhassem para o basquete de rua com mais tesão, sabe? Com mais responsabilidade, porque a gente não negócio é basquete de rua, é sacanagem, é firula, não sei o quê, mas essa galera é ignorante, não sabe o que é o basquete de rua, o que está por detrás de tudo isso. Então, é por isso que hoje, com o 3x3, que a gente ganhou mais visibilidade, que a gente ganhou mais importante, que a gente conseguiu provar que o basquete de rua transforma, assim, um jovem sem talento, sem muitos recursos, sem um atleta de elite, né? Com os recursos mais extremos que você possa imaginar, mas é possível. É que as pessoas precisam olhar para o basquete de rua de novo. Eles precisam respeitar o que o basquete de rua fez na nossa vida, o que faz na vida de muita gente todos os dias, de milhões de quadras públicas. Então, por isso, meu desejo de poder chamar cara que nem você para falar disso, pessoas chamei o Miguel Ângelo também, pessoas que viveram esse mundo do basquete, esse mundo do basquete mais visível, né, para todos, para a gente poder olhar para esse outro lado que não é tão visível, sabe? Poder falar disso de uma forma mais aberta. O seu depoimento agora é emocionante, porque você é a realidade pura, o amor pelo esporte transformado e em estado puro e pleno, ao vivo, e a cores aí para a gente se falar e comprovar isso em um bate-papo informal como esse, mas algo real, verdadeiro, puro, né? Que a gente... o garoto é da Rocinha, como eu ouvi antes de você ser juvenil ali no... Não, mas da Rocinha, não sei o quê, não sai, porque saiu da Cruzada tanta gente, saiu da Rocinha tanta gente, e hoje você fala com tanta propriedade, com tanta alegria, com tanto amor
viajei 22 países, fui o melhor do mundo, vou jogar um pré-olímpico, vou jogar uma Olimpíada, mas isso com muita determinação, com muito trabalho, com muito esforço, passando e deixando para trás muitas coisas difíceis, em vez de ficar se lamentando, você não tem problema, vou seguir o meu caminho. Isso é um belo exemplo, porque às vezes no primeiro problema, as pessoas se apegam a esse problema para falar assim, me sacaneou, poxa, me passou para trás, me cortou, o Bial me cortou, não sei o quê. Aqui está muito pesado. Esse treino, vou fazer 100 flexões por dia, pô, é demais. Vou dar 600 arremessos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou ter essa habilidade toda? Como é que eu vou desenvolver essa habilidade toda? Eu vou ter que fazer tantos exercícios de flexibilidade e coordenação. Eu não vou chegar. Eu vou ter que melhorar meu finger. E você superou tudo isso para chegar nesse ponto de um atleta de alto rendimento, de alto nível, um atleta olímpico. Então, é um exemplo que fica para a posteridade, né? Fica para o teu país. Né? Eu nasci numa comunidade ou numa favela e tive problemas para me formar e me formei e sou hoje um grande atleta e estou conversando com o meu pai, meu técnico, meu amigo. E nessa conversa, quem sabe, a gente não pode estar estimulando mais alguns a fazerem basquete de rua, a treinarem basquete de rua, a acompanharem essa ideia que a gente está batendo papo aqui. Exato, assim, a sentirem um orgulho, né, de jogar o basquete de rua, né? Porque a gente fica com esse preconceito de que basquete de rua, não sei o que lá. E eu acho que isso é um engano. Acho que a gente tem que ter orgulho, sim, de ser do basquete de rua, de jogar o basquete de rua, porque ele engloba muitos outros valores e outros conceitos. E tem outros, é uma ferramenta extremamente importante na sociedade que, infelizmente, não é reconhecido, que não é valorizado. Sabe quem me deu um orgulho, não tão grande que nem o orgulho que você me dá, né? Mas que me deu um orgulho incrível, que foram muitos angolanos lá na novela, né? Nos figurantes da novela. Aí um deles, daquele português angolano que é difícil de eu entender. Você conheceu o Ivo? Eu falei, conheci o Ivo, sim, um baixinho que tinha muita habilidade, jogava muito bem. O Ivo ficou aqui no Brasil muito tempo, mas ele já voltou para Angola, está em Luanda. Ele é engenheiro agora, ele se formou em engenharia aqui no Brasil. Aí eu falei, porra, olha, o garoto jogou basquete de rua aqui e fez as amizades dele ali no basquete de rua, que eram os grandes amigos dele, e ele terminou o curso de engenharia civil e voltou para Luanda e deve ter uma vida lá de bacana, porque aquele pequeno... Lembra do Ivo? Lógico que lembra. Lembro, claro, Ivo é meu irmão. Teu irmão. E se formou em engenharia. É de chorar, né? Porque chegou aqui... Ele não tinha, eu me lembro que ele pedia dinheiro para passagem, a gente teve uma época... Mas você sabe que o Ivo veio estudar, né? Ele veio da Angola para estudar no Brasil, para poder se formar e voltar para o país. A história dele era essa, né? Ele vinha estudar aqui no Brasil para voltar e ajudar na reconstrução do país. Era uma parada bem assim, muito louca, muito patriota, né? Muito lindo, muito lindo. Mas muito ele não bonito, tinha muitos recursos. Ele morava numa comunidade ali em Botafogo, né? No Flamengo, eu acho. Não, ele morava na Glória. Eu já fui lá, ele morava com uns amigos, e dividiu apartamento. Era uma coisa Mas Glória, meio... Flamengo e Botafogo é a mesma coisa, pô. É tudo no mesmo lugar. Mas que bom que mas ele, graças a Deus, aí sempre também teve a cabeça boa, assim, do basquete. E com certeza o basquete ajudou muito na vida dele, aqui na adaptação dele no Brasil também. E até hoje ele sente saudade. Mas, enfim, mais um dos recursos que o basquete de rua proporciona, né, para a nossa vida e que as pessoas não têm noção de quanto isso é importante, né? Show de bola. A gente se aprofundou muito nesse assunto. Hein? Vamos voltar para o basquete, senão a gente vai se emocionar aqui. Vamos voltar para o basquete. Agora perguntas mais técnicas, assim, mais com relação ao seu potencial como treinador, questões mais técnicas.
Na sua opinião, quais são as maiores características que um jogador de basquete deve ter para ser um bom jogador de 3x3? Qual, assim, habilidade, questão física, altura, peso, agilidade, recursos do basquete ideais que um jogador precisa ter para fazer parte de um bom time de 3 contra 3? O 3x3, para mim, nesse momento, não cabe mais um jogador baixo. Eu acho que ele tem que ter de 1,90 para cima. Esse é o jogador ideal. E as valências físicas, eu acho que ele tem que ter muita resistência e, além da resistência, ele tem que ter o tempo de reação muito bom. O tempo de reação pode ser físico e também, eu digo, de tomada de decisão. A tomada de decisão no 3x3, ela ainda é mais importante do que no 5 contra 5. Então, eu vou passar essa bola, eu vou arremessar essa bola ou eu vou fazer um corte. Isso você tem 1 milésimo de segundo para decidir. Essa tomada de decisão no 3x3, ela tem que ser definitiva, ela é muito importante. A valência dentro dos fundamentos do jogo, se não tiver arremesso, eu acho que mata a trinca. Tem que ter arremesso, tem que matar a bola. Tem que ter um bom trabalho de pés, porque em determinadas situações fica muito bem em armadilhas, você tem que trabalhar bem os pés, e eu acho que o motor do jogo é o passe. Se você não tiver bom passe, tanto por cima, uma das mãos pelo lado, para sair de boas situações, aí você fica um jogador completo. Eu acho que juntando essas valências físicas, a mental, o entendimento do jogo, com essas características de fundamentos do jogo, o excelente passe, o arremesso certeiro, um bom deslocamento, eu acho que eu estou formando aí um jogador de 3x3 muito bem preparado fisicamente, um jogador de 3x3 para jogar em alto nível. Show de bola, show de bola. Grande observação aí. Vamos para a próxima pergunta. Então, mas essa é um pouco polêmica, que essa aborda temas mais... Eu gosto. Vamos lá, assim, diante do time da seleção brasileira de 5 contra 5, quais jogadores você escolheria para montar uma seleção de 3 contra 3? E por quê, cada um deles? Assim, você fala um e diz por que você escolheria ele. Caboclo, porque ele vai pegar rebote, joga de costas e joga de frente. Caboclo, eu acho que... E tem inteligência para jogar. Eu vejo nesse menino um jogador extraordinário. Colocaria entre os 4, né? Um reserva, né? Isso, 4, isso. E a extraordinária força física pela juventude dele. Levaria também para controlar o jogo, eu levaria o Marquinhos, porque o Marquinhos tem muita experiência e talvez ele pudesse ser o controlador do jogo do time do Brasil. Ele com 2,8, ele podia ser o armador do Brasil. Para fazer mais ali um poste baixo, eu pensaria num jogador como... Caramba... Ai. Tá me fugindo agora. O enorme, adoro ele. Jogou lá na China, jogou muito bem. Revezava ali com o Caboclo.
JP Batista? Esse era perfeito. Esse era perfeito, mas para ficar em algum momento na quadra. Em algum momento na quadra. Mas não é ele que eu estava pensando. Me deu branco. Me deu branco. Me deu branco. E aí eu vou botar o JP, eu vou aceitar a cola. Porque aí é botar a bola nele e é sexta. Aí, no momento que eu precisar jogar com um cincão, eu tenho o JP. Então fica Marquinhos na armação, Caboclo, JP. E aí, mais um da seleção, eu vou... o Leandrinho, eu acho que seria um jogador de 3x3, porque ele vem do basquete de rua, né? Mas eu acho que eu tinha que rejuvenescer essa equipe. Eu tinha que ter uma equipe ainda mais jovem. Eu tinha que ter uma equipe... Mas o Leandrinho seria lindo. Eu queria um mais jovem. Quem é aquele menino que está jogando na NBA sem ser o Caboclo? Sem ser o Raulzinho? Putz, perguntar para mim é complicado, porque eu não sou muito ligado assim nessa questão dos que são os nomes, né, do Brasil aí. Infelizmente também eu não consigo lembrar de todos. Eu vou botar o Leandrinho pela experiência. Eu vou botar o Leandrinho pela experiência. Show. Que é o cara então, teu grande. time seria Oi? Seu time seria Leandrinho, JP? Não, eu começaria com o JP no banco. No banco. Marquinhos, então Leandrinho e Caboclo. Show de bola. Time alto, né? Agora, se não fosse da seleção brasileira, o primeiro seria Leandro. Mas da seleção seria esse: Marquinho, Leandrinho e Caboclo. E o JP ali para a hora de jogar com o cincão. Você tocou num assunto interessante, né? Porque você foi mais ou menos organizando o seu time aí de acordo com as referências de posicionamento, né? Inclusive, eu quero jogar com um cara embaixo, quero jogar com um cara mais armador e tal. Você realmente acredita? Lembrei do pivô agora, que me deram uma cola. É o Cristiano Felício, porra. O Felício, claro. Era o Felício que eu estava querendo lembrar. Entendeu? Esse é monstro, hein? Então, eu tirei o JP para botar o Cristiano Felício. Foi ele que eu estava querendo lembrar, porque esse é genial. E num 3x3, aí o Brasil, ninguém pega. Cristiano Felício, Caboclo e Leandrinho. E o Marquinhos ficava no banco. Caraca, timão, hein? Esse time é brabo mesmo. Pegar um time desse aí é ser pedreira. Dava para pegar o ouro, uma medalha na Olimpíada, não dava? Com certeza, com certeza. Um timaço desse. Eu podia ser o técnico? Com certeza também. Sacanagem com o Douglas. Aí você tem que resolver com a seleção brasileira. Aí já é outro patamar. Não, eu não queria, não. Eu queria que fosse o Douglas. O garoto batalhou pra caramba, faz bonitinho. Douglas e Rafaela. Tá ligado. Deixa eu te falar. Aí você falou de uma questão interessante, né? Que é a questão do posicionamento. Você meio que qualificou seus jogadores de acordo com as posições. Você acredita que no 3x3 existe essa necessidade de ter um armador, um lateral e um pivô, o cara mais pesado? Como é que você vê essa questão? Você acha que é necessário ou tanto faz essa questão de posicionamento? Não, o ideal, eu acho que o futuro é a versatilidade. É o jogador conseguir ter a leitura de um armador, o entendimento do jogo de um armador, que é algo fora do comum, né? O armador é um cara que é maior do que os laterais e o pivô, que tenha o arremesso e o passe e a infiltração de um lateral e que tenha um jogo de costas para cesta de um pivô. Mas um jogador completo assim, o Caboclo é o que se aproxima mais desses que eu falei, que sabe trazer uma bola, que joga de frente e de costas. Mas é muito difícil. Você sabe muito bem. Se tiver que armar o jogo, dar um passe rápido, definir qual o movimento que eu vou fazer, vocês devem ter 3, 4 movimentos para fazer no jogo, né?
Então, Sim. qual o movimento que eu vou fazer não é uma coisa tão fácil. E você Sei. marcar e atacar, que é o que faz o jogador mais móvel, já é uma difícil. outra situação. E o cara que joga mais a pancadaria ali embaixo é uma outra situação. Segura, vamos ter que dar uma pausinha agora, porque o Instagram vai finalizar.